Com a mão, handball, basquetebol, voleibol, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça. Vamos, Deco vai fazer o golo, atira, golo! Isto é o Sport do Benfica, não é o PAOK de Salónica. Riquelme, solo por él en este gol. Señoras y señores, Riquelme a los 20. Só sou na PlayStation. Na PlayStation eu consigo resolver isto. There's been a red card, but for who, Chris Kamara? I don't know, Jeff, has it? Pois é, malta, bem-vindos à edição do Mundial do Segundo Poste, episódio 1. Cá estou eu, Pedro Azevedo, e com a minha amiga Rita Silva Vieira, muito bem-vinda. Hoje vamos partilhar aqui a moderação e o comentário os dois, portanto não há um moderador e não há um comentador, somos os dois a fazer isso. Rita, nós que pensámos que não íamos fazer agora durante o Mundial, despedimos de toda a gente, o Maia... Pronto, despediu-se individualmente, nós, enquanto projeto, despedimos da malta até o início da próxima época, só que começaram a bombardear mensagens a nós, individualmente, e ao projeto em si, de que à segunda-feira de manhã já não havia aquela companhia. E eu também senti falta da vossa companhia ao domingo à noite. Não, mas olha, percebi do meu lado que profissionalmente, ou seja, não estaria a bater em termos de horários. Mas sim, acho que foi mais o apelo da malta. Percebemos que efetivamente a malta também nos quer ouvir sobre o Mundial, e nós, como gostamos de falar, fez aí o guarda fez um forcingzinho. Sim. E nós, como também gostamos de falar, também. A malta gosta de nos ouvir, nós gostamos de falar, portanto ajuda-se aqui a fome com a vontade de comer. É engraçado porque os episódios da seleção até normalmente são aqueles menos ouvidos na temporada, quando estamos a ver números. Mas pronto, acho que o Mundial está toda a gente entusiasmada, e acho que o Segundo Posto nunca acompanhou o Mundial. Eu há 4 anos não estava. Eu fiz com vocês umas lives, mas era Euro, não foi? Ou foi Mundial? Eu acho que foi no Euro, não sei se não foi no Euro da... Acho que foi no Euro da... Sim, foi no Europeu da pandemia. Da Alemanha, creio eu. Sim. Ou foi no Mundial, já não sei. Bem, ou não interessa. Eu sei que imagina, o Mundial do Qatar nós tivemos porque foi durante a época. Exatamente. Foi em novembro e dezembro. Mas competição de verão, eu creio que não, a não ter sido se calhar o Euro da Alemanha. Acho que fizemos, que eu até fui lá ver o jogo com a Geórgia. E pronto, e aqui estamos, para 6 episódios, portanto devemos terminar no dia 20, ou seja, a última vez que nos ouvem é dia 20 de julho, depois da final. Já lá vamos também a previsões. E vão deixando também comentários, sugestões de temas que queiram ver aqui falados, alguma seleção que achem que vale a pena aprofundarmos mais por este ou por aquele motivo. Deixem nos comentários, nós vamos estar atentos a isso também. E ainda estamos a aceitar candidaturas para o lugar do Diogo Maia. Tivemos um comentário hilariante no último episódio do Diogo, que era da Maia, e que estava a ser candidato. E portanto, pronto, para a próxima época temos aqui, vamos vaga. ver quem é que vai ocupar esse lugar. Os castings estão abertos. Não é preciso serem carecas, mas é preciso terem piada. E pronto. Mas para já, o Mundial será eu, o Pedro e o Pedro Guarda. Os três. Eventualmente, se alguém surgir nos entretantos, também vos dizemos. Mas para já seremos nós os três. E vamos começar, Pedro. Não sei se acabamos. Nós estamos a gravar para situar as pessoas. Há uma coisa que tem que ser dita, que é estes episódios vão estar obviamente datados rapidamente, porque há jogos todos os dias. Aliás, daqui a bocado vai haver jogo. Nós estamos a acabar após um jogo e vamos Exatamente. acabar quando estiver a começar outro jogo. Vamos manter a gravação no domingo à noite para sair no domingo à noite, mas pronto, domingo para sair segunda de manhã, isso é certinho, segunda às 7. Agora, muitas vezes, se calhar, vamos falar mais de seleções e tudo mais do que propriamente jogos específicos, a não ser que tenha sido um jogaço, porque facilmente isto fica datado. Depois, lá mais para a frente, quando for a eliminar, é um bocadinho diferente. Mas isto para dizer o quê? Que estamos a começar a gravar assim que terminou o Japão, Países Baixos, que para mim foi para já o melhor jogo do Mundial.
Eu só Eu vi sei a que o última Pedro meia não hora. viu, o Pedro não viu total, mas havia aqui alguma expectativa em relação ao Brasil-Marrocos, também foi um bom jogo, mas acho que este, até porque teve mais golos na segunda parte, todos, é verdade, mas são duas seleções muito, para mim são duas seleções de Mundial. Quando penso em Mundial, penso nos Países Baixos Japão, sem dúvida, lá, é verdade. e É no verdade. Japão. E acho que é um jogo típico de Mundial. E foi muito, muito bem jogado desde o início, muito interessante, com muitas ocasiões. São duas seleções bastante interessantes. E portanto, estamos já no final desse jogo e daqui a pouco começa o Equador, Costa do Marfim, não é? Exatamente, à meia-noite, Equador, Costa do Marfim, e depois às 3 da manhã, esse já não vou ver. Suécia, Tunísia, já não vou ver em direto, cá a rádio amanhã, não dá para tudo. Olha, eu tive pena de não ver o jogo todo, eu estive num fantástico Málaga 0, Almeria 0. Um grande ambiente no La Rosaleda, que é um dos estádios míticos de futebol espanhol, e que pode estar 8 anos depois, ou não, vamos ver, de volta à La Liga, ambientaço mesmo, na recepção ao autocarro, durante o jogo, tudo espetacular. O jogo é que não foi, os dois treinadores tiveram mais medo de perder, de irem em desvantagem para a segunda mão do que de arriscarem para ir em vantagem. Mas portanto, por causa disso, só cheguei a casa a tempo de ver. Viste o gol do Japão, o segundo gol do Japão? Estava a sair do carro, não vi. Ok. O segundo gol vi, desculpa. O do Nakamura é que não vi. Tanto o gol do empate não vi e estava a entrar em casa quando é o gol de reviravolta, quando os Países Baixos fazem o 2-1. Mas portanto, ainda havia, contando com a compensação, a última meia hora, 25 minutos do jogo. Tive pena de não ver o jogo todo, porque era um jogo que tinha expectativa. Gosto muito da seleção japonesa. Rita, numa pesquisa rápida e em conversa com amigos, fui ver aqui e olha estes dados engraçados sobre a seleção japonesa em duelos contra seleções europeias. É que estava aqui a ver. Repara neste seguinte: o Japão não perde com uma seleção da UEFA e tem feito bastante jogos amigáveis nos últimos anos, desde a derrota contra a Bélgica no Mundial da Rússia em 2018. Já lá vão quase 10 anos da última derrota da seleção japonesa contra uma seleção europeia. Isto é um dado interessantíssimo. Sim. Entre amigáveis e jogos oficiais. Sim, houve aí o Qatar pelo meio, em termos de Mundial, não é? E depois há os jogos amigáveis, porque muitas vezes o Japão vem jogar à Europa. Vem muitas vezes, exato. Sim, até porque a maior parte dos jogadores deles jogam na Europa. E sim, é claramente uma das seleções mais. Já podemos ir daqui nada às nossas apostas de seleções, sensação e tudo mais. Também já vamos falar de Portugal. Mas por acaso, em relação ao Japão, lembraste-me de ontem, quando eu estava a ver o Brasil-Marrocos, também fui olhar para o 11 de Marrocos, que já não é propriamente uma novidade de Marrocos, porque efetivamente no Qatar acho que foi aí sim a surpresa, não é? Eles fazem quarto lugar no Qatar. Sim. Mas eu estava a olhar para a seleção marroquina e há de 11 jogadores titulares, 9 jogam em ligas top 5 da Europa. Sendo que o guarda-redes é o Bono, que já jogou no Sevilha e não joga porque não quer, porque está a fazer dinheiro, e o Saibari vai para o Bayern de Munique. Portanto, na realidade, todo... Exato, e o Bono, pronto. E portanto, isto mostra também muito bem o que é que esta seleção de Marrocos tem. E quem ainda se deixou surpreender, porque as pessoas não têm que estar todas a acompanhar a evolução da seleção marroquina, não é? E está tudo bem. Cabe-nos a nós que acompanhamos o fenómeno. A forma como Marrocos se superiorizou muitas vezes com bola em relação ao Brasil, que foi muito grande parte do jogo, deve-se a isto. São jogadores com bastante, não só qualidade coletiva, mas individual e experiência, neste caso europeia. Jogadores jovens, mas batidos, é verdade, com muitos jogos, com muita competição. Sim. A linha defensiva de Marrocos, quer dizer... É experiente, sim. A linha defensiva é experiente. Mas o Mazraoui jogadores... de um lado, o Hakimi do outro, o Diop, quer dizer, não há forma de... Sim. Como tu disseste bem, já não é uma surpresa. Esse sim, é o não, ponto. todos. Marrocos é uma confirmação. E até uma melhoria, na minha opinião, mesmo que não chegue tão longe, percebes? Aquela seleção marroquina de 2022 e até esta CAN, até esta última CAN, certo? Não vamos entrar nas polémicas todas que aconteceram lá, porque aquilo foi uma balbúrdia, mas até desde o Qatar até esta CAN,
Era uma seleção muito forte defensivamente, muito agressiva nos duelos, que marcava e baixava linhas. Não digo ao nível africano, mas ao nível depois internacional, ou seja, no Mundial, desde logo. Mas esta seleção deu o passo em frente. Tem muitos jovens com talento com bola. Portanto, é uma seleção que não deixou de ser agressiva e não deixou de ser forte defensivamente, mas já é mais pressionante do que estar atrás a ver. E já tem mais bola do que o contrário. E, portanto, acho que há um crescimento na qualidade de jogo da seleção marroquina, mesmo que não cheguem às meias finais como no último Mundial. Não é de resultados que estou a falar, é mesmo de futebol jogado. Há um crescimento nesta seleção. Há um crescimento no futebol do país. Juntando duas coisas. O trabalho que foi feito em termos de infraestruturas humanas e físicas nas academias de formação em Marrocos. Desde logo no centro de treinos da Federação Marroquina, que é uma coisa gigantesca e moderníssima. E com todas as condições, lá está, humanas também. Com profissionais de excelência contratados fora de Marrocos. Há um português, por exemplo, envolvido nisso. E o trabalho de scouting feito pela Federação Marroquina, porque foi, e muito bem, buscar jovens com dupla nacionalidade, Claro. que jogavam pelas seleções jovens de Inglaterra, de França, de Países Baixos, de Espanha, e que Marrocos está a apanhar muito bem. Olha, tens o exemplo, o miúdo, que eu disse logo que me encantava, o Ayoub Boadi, porque calhou por acaso comentar alguns jogos do Lille este ano, e ele jogou muito bem. E pá, é um médio fantástico, e ele chegou a ser capitão com 18, ele tem 18 anos, atenção, Certo. chegou a ser capitão com 16 e 17 da seleção sub-21 francesa. Não é brincadeira. E Marrocos conseguiu convencê-lo a jogar pela seleção marroquina. Portanto, é um dos exemplos. E o projeto, ou seja, há aqui um projeto declarado, obviamente, para o Mundial 2030 e a longo isso. prazo. E se tu pensares, a seleção marroquina sub-20 foi campeã mundial o ano passado, ganha a Argentina no final, na final, com o selecionador que agora é selecionador da equipa A. E portanto há um trabalho, e isto mostra projeto. Obviamente, e portanto muitos desses miúdos que se calhar foram campeões sub-20 o ano passado, para o ano já estão a jogar na seleção A, e com o selecionador que já os conhece e que já os potenciou, e portanto isto não é um acaso, é uma seleção que está a ser pensada para esse objetivo final, não é? Exatamente, para conseguir fazer um Mundial 2030 e tentar ser campeão do mundo. Eu acho que internamente é isso que se aponta. Diz, Rita, pensava aqui no crescimento da seleção, não é? Para esse objetivo final. Surpresa em 2022, confirmação em 2026, candidato em 2030. Sim. Até Esse pelo é o fator, caminho, não é? até pelo fator casa, e acho que vai ser. Nós vimos na CAN este ano, os jogos São em ambientes. Marrocos são uma loucura, para além de depois todos os fatores externos Que aí que no ajudaram Mundial são mais Marrocos. batidos. Aí não Sim. vai ser a balbúrdia que foi na CAN. E que ajudaram Marrocos da forma que nós Toalhas sabemos, e não é? bolas e coisas maradas. Sei lá, depois do que eu já vi nos últimos 9 jogos, não sei. Mas sim, ou seja, acho que claramente esse fator casa vai ser decisivo, até porque um dos principais estádios vai ser em Marrocos, e portanto há esse estatuto de candidato, obviamente. Acho que é algo que é assumido internamente até na estrutura da Federação Marroquina. Portanto, E isso viu-se para nós claramente no jogo com o Brasil. Sim, sem dúvida. O empate é justíssimo. Eu gostei mais de Marrocos com bola, foi melhor na minha opinião. Ou seja, quando teve a bola foi melhor do que o Brasil. Conseguiu explorar muito bem as fragilidades do Brasil desde logo, e podemos já entrar um bocadinho por aí. Nós vamos espeitando um bocadinho sobre tudo. E Marrocos, acho que é um bom destaque dado por ti, Rita, porque é um destaque não por ser a surpresa, mas por ser uma confirmação do que todos achámos há uns anos esta parte. E portanto, o Brasil tem grandes fragilidades quando é apanhado em contrapé no controle atrás dos médios, porque o Bruno Guimarães não é um médio defensivo. Sim. E Casemiro mas é gasóleo. O Casemiro, já não, na minha opinião, eu sei que ele acaba bem a época no United, mas já não tem para mim o andamento para ser titular da seleção brasileira a este nível. Sim, ele é titular pela época que faz, sem dúvida alguma, especialmente nos últimos 2 meses, sim. E mesmo assim, acho que o Ancelotti está de alguma forma a tentar inovar e a dar ali um bocadinho do já seu deu um cunho dele, não é? Atual, sim. Mas acho que é um trabalho longo, eu acho que não é um trabalho para este Mundial. Não Também parece. acho que não, sim.
É para a próxima Copa América e para o Mundial seguinte, a ser encarado isto como um projeto de longo prazo. E em princípio é porque o Ancelotti já renovou, ou seja, ele tem contrato até 2030 nesta altura. Há de ser esse o ciclo, não é? Tudo indica que sim, mas é um Brasil ainda bastante fragilizado, que não tem propriamente uma ideia coletiva ainda definida nesta fase. Até pode ser uma equipa interessante de acompanhar porque pode crescer ao longo do torneio. Eu acho que sim, acho que vai crescer. Até porque o jogo mais complicado da fase de grupos foi já este. Sim. O maior desafio foi este. Eu olhava para os titulares e a banco do Brasil. O Ederson foi o último jogador a ser convocado, o médio da Atalanta, que até se fala que pode ir para o United, que é um médio muito mais barato, custa metade do que os médios ingleses da mesma posição custam. E joga tanto como eles. O Ederson da Atalanta. Irá para uma cifra dos 40 a 45 milhões de euros. E ele foi convocado pela lesão do ajuda-me que estava a dar uma branca. Houve alguém que se lesionou e eu agora não me estou a lembrar. O Ederson é convocado. Foi o... Já te digo. Pronto. Mas o Ederson é convocado para a seleção brasileira e acaba por... Foi o lateral direito. Foi o Wesley da Roma. Exatamente. E é convocado ao médio, Ederson. Eu acho que o Brasil beneficiava muito em jogar com um duplo pivô Ederson-Bruno Guimarães. Porque são dois jogadores que são 8 e 6. O Ederson tem um raio de ação brutal, sem bola e com bola, e o Brasil precisa dessa energia, precisa desse andamento que um Ederson tem, que um Casemiro já não tem. Não está em causa a sua qualidade, mas já não tem esse andamento. E viu-se ontem, é apanhado em contrapé em muitos lances, Rita, não ganha a maioria das divididas, e portanto parece-me que este rapaz que foi convocado só por causa da lesão do Wesley pode vir a ser muito importante para a seleção se Ancelotti quiser um crescimento coletivo no meio campo, e precisa. Para um Paquetá estar mais solto, para o Vini e o Rafinha estarem mais à vontade, é preciso que aqueles dois sejam mais estanques e que tenham andamento para ir e para vir. O Bruno Guimarães tem, sabemos isso. Mas é preciso que ao lado dele também alguém tenha. Senão fica só um, que é o Bruno. O Paquetá não é um médio de trabalho defensivo, faz muitas faltas e anda ali a morder, mas não é. Portanto, parece-me que quanto mais cedo resolver essa questão o Ancelotti, e acho que o Casemiro não terá problemas em perceber isso, parece-me. Quanto mais cedo o Ancelotti resolver isso, melhor para a seleção brasileira. Deixa-me dar uma nota individual positiva. Gostei muito de ver o Vini Júnior a assumir, porque ele tem sido muito rasgado nos últimos anos na seleção brasileira, porque não assume ou porque tenta assumir demasiado e perde-se nos jogos. E ontem vi um Vinícius focado, não esteve em confusões, não entrou em bate-bocas, quis resolver o jogo a jogar a bola. E a seleção marroquina também facilmente entra-se nesse... Isso mesmo. E o Vini nisso esteve muito bem, e com bola marcou um golaço, e gostei disso. Acho que é um statement para o Vini, dele para com o povo brasileiro, porque ele precisa disto. Ele precisava de uma entrada assim no Mundial, o Vini. Sem dúvida, até porque vem de uma época desastrosa também com o Real Madrid, portanto é preciso... Há aqui muitos jogadores, aliás, Espanha, por exemplo, não leva ninguém do Real Madrid. Há aqui Houve um jogador do Real Madrid queimado, entre aspas, por causa do contexto coletivo. Caiu. O Vini seria muito difícil isso acontecer, não é? E acho que sim. Eu acho é que o lado negativo, ou menos bom, se quisermos, da seleção brasileira nesta altura, são claramente os dois laterais. Particularmente com a lesão do Wesley. Exatamente. Os titulares que jogaram. Portanto, o Ibanez e que é central. Exatamente. E o Douglas Santos. E quando tu tens uma dupla de centrais tão boa como o Marquinhos e o Gabriel Magalhães, que é uma dupla de sonho, não é? Não mexe, não toca, não treina, está tudo certo. Um central agressivo, o outro mais inteligente posicionalmente. Ou seja, exatamente. Os dois complementam-se muito bem, também acho. Perfeitamente. Era necessário que os laterais também conseguissem acompanhar não só a nível defensivo, mas também a nível ofensivo. E são os dois muito fraquinhos. Não são propriamente fraquinhos, mas para o nível. Exatamente. Para aquilo que é preciso. Eram provavelmente bons suplentes. Sim. E nesta altura, ao ver o jogo de ontem, senti muito essa falta de complementaridade, principalmente nos corredores do Brasil, porque depois tu de resto olhas e quer dizer, os números falam por si, tirando essa questão do Casemiro, que eu entendo o que é que tu estás a dizer. Percebo também ele ser titular num jogo contra Marrocos, porque é preciso alguma experiência também para um jogo destes, e eu acho que se calhar o próprio Ancelotti não estava à espera de um Marrocos tão dominante e tão possessivo com bola, e esperava uma coisa muito mais reativa.
em que não tivesse que fazer uma pressão tão grande e, portanto, não tivesse que correr tanto atrás da bola como acabou por acontecer. Mas é que os últimos meses de Marrocos indiciavam isto, não é? Sim. Esta tal passagem que eu e tu falámos. E é uma equipa marroquina que entrou sem qualquer tipo de medo frente a um Brasil. E isso também é muito, muito esclarecedor de qual vai ser a posição de Marrocos para este campeonato do mundo. Também acho. Portanto, sim. Eu acho que o Casemiro, eu percebo a tua interpretação, ou seja, aquilo que tu achas que Ancelotti pensou, mas pensou assim, pensou mal. Claro. Vai ter muito menos trabalho o meio campo brasileiro contra o Haiti, que é o próximo jogo, e aí Casemiro pode jogar de cadeirinha. Até pode jogar a 6 sozinho, o Bruno Guimarães pode estar muito mais subido no terreno e ele pode estar ali a receber no meio dos centrais tranquilamente, percebes? E a jogar curto e a pôr a equipa a jogar a partir de trás e a soltar o Bruno Guimarães e o Paquetá. Então, e onde é que achas que vamos aqui a um tema sensível? Neymar. Onde é que entra Neymar Júnior nesta equipa? Não entra como titular, na minha opinião. E eu gosto muito do Neymar, como tu sabes, mas um jogador que ainda está em recuperação de lesão. Porque se ele estivesse bem, supostamente falha os 2 primeiros, não é? o jogo empatado, o Ancelotti não abdicaria do pôr, nem que fosse 10 Não, minutos. ele nem sequer estava equipado, ele estava de brincos e colar, não é? Isso, e portanto, exatamente, portanto, nem sequer havia hipótese do pôr, claro. Não, ele supostamente está mal, ele está de fora nos 2 primeiros jogos, acho que foi isso que eu li. O primeiro de certeza estaria, Sim. Foi falado logo. Acho que o Neymar não tem esse lugar. Se ele tiver a 80% que seja, pode ser um jogador importante para abrir latas. Com um passe, com um drible. Já não é tanto no drible, mas um passe. A visão de jogo do Neymar acho que pode ser importante para se o Brasil estiver à rasca e provavelmente até mais nos jogos a eliminar. Talvez mais passo, mais para a frente da competição. Acho que o Neymar é sempre um craque e, portanto, e não acusa pressão nenhuma. Estes jogos para o Neymar é mais um jogo na carreira dele. Mas encaixa assim, nunca no 11 titular, na minha opinião. O que eu acho que o Ancelotti também tem que fazer é aproveitar melhor o banco que tem do meio campo para a frente. Porque tem jogadores, do ponto de vista técnico, físico e espiritual, eu acho isto importante nestas competições, que mexem com a equipa e que mexem com a bancada, com o povo. O Ryan e o Endrick são coqueluchos. O Ryan e o Endrick têm que ter minutos nesta seleção, têm que ter um papel, percebes? Na minha opinião, têm que ser as armas secretas desta seleção. Mas eu tenho algumas questões sobre, apesar do Endrick até ter terminado a época de uma forma ascendente. Foi muito bem, fez muito bem em Paulo com o Paulo Fonseca. Tenho algumas dúvidas na forma como é que esses jogadores podem lidar com a outra parte. Tu estavas a dizer que para o Neymar, e que eu concordo, e que se calhar é um dos únicos pontos positivos que eu vejo na convocatória do Neymar, é a experiência e o não sentir pressão sobre nada, não é? Poder entrar para decidir tranquilo. Não... E o Endrick, daquilo que eu vi fazer no Real, que foi muito pouco, mas que ele em situações que era preciso corresponder, nunca correspondeu. O Ryan não sigo, portanto não consigo ter tanta percepção. O Ryan faz uma boa segunda metade da época no Bournemouth. Atenção, ou seja, Rita foi daqueles que chegou, ele foi substituir Seménio. Sim. E conseguiu. Não ao nível do Seménio, mas... Ou seja, eu vi 3 jogos, mas não... Sim. E o peso da camisola brasileira é muito... É gigante. Aliás, vê-se no Igor Thiago. Sim. Igor Thiago ontem tem lá uma bola, eu comentei com a malta que estava a ver o jogo assim, esta bola no Brentford era gol. Aquela bola de cabeça. Logo na primeira parte, ele falha o cabeceamento. No Brentford era uma talada para dentro da baliza. Quantas marcou ele assim este ano? Eu acho que há poucas camisolas que pesam tanto como a brasileira. Nas seleções eu acho que é que pesa mais é esta. É a canarinha, não tenhas dúvida. Não só, obviamente, pelo histórico, mas até por todo a envolvência cultural do que é que significa a seleção brasileira. Mas é aí que eu acho que, e isto é giro, temos perspectivas diferentes, quer o Ryan, quer o Endrick, particularmente pelo que ambos demonstraram nos últimos meses dos seus clubes e nos últimos jogos da seleção, nos amigáveis agora, acho que estão, o Endrick não era, mas estão dois jovens descomplexados, desempoeirados, percebes o que eu digo? Alegres, a arriscar. Ou seja, acho que estão muito mais nessa vibe, Rita, do que numa vibe de ter que entrar para resolver. O Endrick era muito no Real Madrid, assim como tu dizes, rematava de qualquer lado, de qualquer maneira, fazia 30 de uma linha, não fazia nada. Mas no Lyon e na seleção brasileira não tem sido assim agora, e o Ryan também não. Ou seja, eu acho que podem ser mesmo dois ativos. Claro que há um Gabriel Martinelli no banco, nós às vezes nem nos lembramos. O Brasil, o Matheus Cunha entrou ontem meio... Que eu acho que vai ser titular pelo Igor Thiago. Acho que isto vai acontecer. O Matheus Cunha, o Igor Thiago é muito mais um homem de área, o Matheus Cunha dá muito mais coisas à equipa. Portanto, parece-me que pode estar na mudança do meio campo.
de se calhar um Ederson ou até um Danilo fazer dupla com o Bruno Guimarães e num aproveitamento na última meia hora, na segunda parte, quando queres mexer com a equipa, de Ryan e de Endrick, podem estar aí três aspectos muito interessantes para mim, para Ancelotti conseguir dar o clique nesta seleção. Mas há uma curiosidade que tenho e que é perceber como é que a Ancelotti, lá está, vai lidar com isso. Porque ontem foi um bocadinho conservador na forma até das substituições. Ele tira o Casemiro para entrar o Fabinho. Sim, eu nem esperava que entrasse o Fabinho, para ser honesto. Exatamente, e tinha as opções que tu estavas a referir agora, que distrairiam muito mais com bola, pelo menos, à equipa. Criatividade à equipa, não é? Mas se calhar também menos conservadoras. E já o jogo estava empatado quando ele faz essas alterações e, portanto, estou também curiosa para perceber como é que é a adaptação de Ancelotti, lá está, ao peso de treinar uma seleção como o Brasil e a lidar com estas diferenças geracionais que tem dentro da convocatória. A convocatória foi muito, não quer dizer contestada, mas muito analisada até por alguns nomes que ficaram de fora, como foi o caso de João Pedro, por exemplo. Para mim é um escândalo. Não pode ser um jogador que marca 20 gols na Premier League e ficar de fora do Mundial. Acho que é... Sim, é complicado. É difícil justificar uma escolha destas. Mas acho que há uma certa coerência nas escolhas que são feitas. Há claramente um olhar para dentro do Brasileirão, foi à procura de miúdos mais novos que lhe dessem outro tipo de irreverência num Brasil que antes de Ancelotti vinha muito cansado, muito mastigado, parecia que era mais do mesmo. E portanto está aqui a tentar lidar. Acho que aqui o caso grande foi o Neymar, ou seja, e digam quem nos está a ouvir nos comentários o que é que acha, mas para mim a convocatória de Neymar, Ancelotti, se tivesse que João Pedro por Neymar, é isso? Ou sim, seja, sim, não, e não acho convocavas Neymar, convocavas o João Pedro. E acho que o Ancelotti também, sinceramente. Ele convoca o Neymar porque há uma pressão mediática gigante. Eu estive bastante atenta à última semana da convocatória, pré-convocatória no Brasil, e era... Todos os dias um bombardeamento. Eram músicas, eram vídeos nas redes sociais, eram debates intermináveis. Influencers, jornalistas, comentadores, tudo. Políticos. Bem, sim. Parece quando o Macron foi falar com o Mbappé para não sair do Paris Saint-Germain. São coisas deste nível que chegam ao absurdo, não é? E eu gosto muito do Neymar, mas acho que isso foi absurdo, sem dúvida. Não a convocatória dele, mas este enredo. Sim. Eu acredito que é uma peça que obviamente pode acrescentar e é muito difícil tu deixares o nome destes de fora, sabendo ainda por cima que é o último Mundial e tal. Mas a verdade é que para convocar o Neymar deixas outros jogadores que te deram garantias durante o ano todo, é difícil justificar isso. E portanto vamos ver como é que o Brasil é o eterno candidato, nunca vai passar a fase de grupos, parece-me, quer Brasil, quer Marrocos. Os jogos contra o Haiti, contra a Escócia pode complicar um bocadinho pelo motivo da agressividade e emocional dos escoceses, mas parece-me que o Brasil e Marrocos são obrigados a fazer 6 pontos nesses jogos. Sim. E depois aqui vai valer muito a questão dos golos, a diferença de golos, que é o segundo critério, se não me engano, exatamente. Ou seja, o primeiro é o confronto direto, portanto aí está a zeros, os pontos e depois a diferença de golos. E aí vai fazer a diferença neste grupo. E por isso também é preciso um ataque brasileiro mais espetacular, mais atrativo. Olha, para termos aqui outras seleções em perspectiva, estava aqui a ver 3 confrontos, até agora, portanto até ao momento em que estamos a gravar, certo. 3 confrontos entre seleções UEFA e seleções AFC, África, ok? Suíça 1, Qatar, qual África? Asian FC. Suíça 1, Qatar 1, Turquia 0, Austrália 2, Países Baixos 2, Japão 2. Até e Coreia do Sul 2, Chequia... Muito bem. E Coreia do Sul 2, Chequia 1. Só vi porque tinha este aqui aberto. Mas, sim. A minha maior surpresa desses é claramente a Turquia. Eu não vi o jogo em direto, vi depois... vi a meia hora depois. Sim. Ou seja, para quem viu o jogo, consegue-se perceber como é que o resultado aconteceu. Olhando para o resultado, parece-me uma partida absurdo. Quando acordei... Sim, tendo em conta a quantidade de qualidade que a seleção da Turquia tem em potencial, pelo menos. Depois acho que a equipa esteve muito mal construída.
no jogo com a Austrália. Eu estava taticamente mal preparado o jogo. E a Austrália, não sendo uma seleção por aí talentosa, porque não é um grupo de homens esforçados, esforçou-se muito bem para marcar 2 gols. Mas olha, que teve destaques, eu por acaso achei. Não, vou à Turquia primeiro, rapidamente. A Turquia é sempre uma desilusão, porque ilude sempre. Sim. A Turquia tem sempre talento, repara. E é a Turquia seleção e a Turquia clubes. Ao nível de provas UEFAs. A Turquia tem sempre muito talento, Rita. E tem, efetivamente. Parece-me que coletivamente nunca funciona. Nem ao nível de clubes, nem ao nível de seleção. E portanto eu não sei mesmo porque é que isto acontece. Não sei, adorava perceber. Mas claro que a Turquia teve mais bola e teve mais remates que a Austrália, não é essa tem questão. Mas do que eu vi, o guarda-redes da Austrália faz uma exibição brutal, espetacular, não é? Guarda-redes do Melbourne, portanto, também não é assim. Exatamente. Mas o que eu senti foi, em termos de plano de jogo, taticamente e organizacionalmente falando, eu senti uma Austrália muito mais confortável do que a Turquia. Não sei se concordas comigo, ou seja, senti uma Austrália focada no jogo. Eu sinto a Turquia é muito desfocada competitivamente. Está a ter o Kokchu, tem os Arda Gulers, os Kenan Yildiz, que são craques, ninguém põe isso em questão, mas depois parece-me que coletivamente a coisa nunca funciona. Já do lado da Austrália, efetivamente, houve organização, e eu gosto destes resultados. Nos mundiais eu gosto quase sempre que as equipas teoricamente inferiores consigam sacar um empate ou consigam ganhar os jogos. E eu gosto disto no mundial. E na seleção australiana também vi muita qualidade, ou seja, individualmente também vi qualidade. Não foi só no aspecto coletivo, digamos assim, não foi só no aspecto organizacional. O jogo que o Jordan Boss faz, de 23 anos, na ala esquerda da Austrália, parecia, olha, exibições ao que vimos aqui em Portugal do melhor nível de carreiras no Benfica. Lateral a vir por dentro, a criar desequilíbrios com bola, a subir em passada larga e com qualidade técnica em drible pelo corredor. Lateral do Feyenoord, portanto, obviamente que nós sabemos que estas seleções não têm a seleção do coração hoje, a maioria dos seus jogadores, primeira e segunda liga holandesa, Championship, sim. Primeira liga turca, ou seja, são jogadores altamente profissionais, não há aqui questão sobre isso. A seleção australiana tem outro nível, naturalmente, mas surpreendeu-me claramente, acima de tudo pela questão organizacional. Foi uma seleção que pareceu-me que sempre mais confortável no jogo, com menos bola, menos perigo, mas mais confortável do que a Turquia. E por isso é que acho que a Turquia muitas vezes sofre do mal de achar que se faz valer pelos nomes que tem e que de alguma forma aquilo vai dar certo. Eu não me esqueço do jogo que Portugal faz com a Turquia no Euro. Olha, é um bom exemplo. Autossabotagem, às vezes. Claro, e é um jogo que Portugal não tem, não há uma diferença qualitativa para a diferença de resultado e para a diferença que se viu nesse jogo em campo. Ou seja, claramente a seleção portuguesa é muito superior à da Turquia, mas não é tanto como aquele jogo que fez parecer. Era um dos jogos difíceis que Portugal achava que iria ter no Euro. E que não aconteceu. E portanto, acho que foi mais fácil. Sim, e a seleção turca tem esta questão que vale-se de nomes, mas depois defensivamente é um buraco, Rita. Sim. O primeiro golo da Austrália é gritante. Sim, a forma como ele consegue passar dentro de 3 ou 4 defesas. É um passe longo para um avançado contra 3. Sim. E faz o remate meio em queda e não sei o quê, ele dentro da área já... sim. E portanto é um dos casos que eu acho que pode estar sempre na lista de desilusões de qualquer competição. Porque ilude, por causa do talento. Sim. Porque tem talento e nós achamos que lá vai a Turquia. Eu fico nesse jogo, fico pela qualidade organizacional da Austrália que me surpreendeu e por este nota individual do Jordan Boss. O lateral esquerdo, jogou como ala esquerdo. Muita qualidade mesmo. Adorei. Em condução, jogo interior, profundidade no corredor. Gostei mesmo muito. Falava destes resultados. Houve mais algum assim que te surpreendesse muito ou algum destaque que queiras dar antes de irmos rapidamente a Portugal, a seleção portuguesa? Acho que o Qatar-Suíça surpreendeu-me muito. Mas pelo resultado. Porque a Suíça dominou por completo. Sim. Lopetegui, treinador. E o Canadá-Bósnia, ou seja, não me surpreendeu, mas acho que foi um resultado justíssimo. E foi um jogo espetacular, digo-te já. Foi um bom jogo também. Foi dos melhores jogos até agora, para mim.
Acho que até agora houve algumas surpresas giras e isso é bom. Está a ser para já. Também temos que 9, 10 jogos, não é? Mas pronto. Vou contar para termos Não esperava, por exemplo, só rapidamente vamos já a Portugal, não esperavam os Estados Unidos tão dominadores 10 jogos. Como aconteceu em relação ao Paraguai, apesar de tudo. Também não, isso foi uma surpresa para mim. É porque o Paraguai, tu sabes que eu até acompanho sim, de forma sim, um bocado, às vezes, louca, a qualificação sul-americana, e o Paraguai do Gustavo Alfaro foi uma das equipas mais sólidas. A par do Equador do Becachete, que vai jogar daqui a bocado, foram Certo. duas equipas que claramente surpreenderam tudo e todos, e eu vi as dificuldades que o Paraguai causou em termos da sua organização defensiva e dos duelos e da agressividade que impunham no jogo. As seleções como Colômbia, Brasil e Argentina. Argentina, sim. Eu vi o jogo deles com a Argentina. E foi completamente maniatado pelos Estados Unidos. Foi fácil. Foi. E por isso os Estados Unidos, ou seja, vamos ver. E Mas gostei muito da seleção do Haiti, que também vi o jogo, vi o resumo, mas não esperava, ou seja, esperava que a Escócia tivesse um jogo muito mais tranquilo do que efetivamente acabou por ter. É só 1-0. Sim, também achava. Sim. E achava que o Haiti teria mais fragilidades, mas lá está. Começámos agora. Eu não sei se queres dizer qual é para ti a equipa. Não é sim, a equipa revelação que achas que este ano vai fazer. Eu já não considero Marrocos como equipa revelação, portanto não ponho neste leque. Eu gostava muito que fosse a Noruega. É a minha. É a tua? Sim. A Noruega tem muita qualidade técnica em todos os setores e tem jogadores que eu aprecio bastante. E portanto acho que sim, acho que a Noruega é uma. Repara, os nomes destes 3 extremos da Noruega: Oscar Bob, Sheldrup, Nusa. Sim, são 3 extremos do mais entusiasmante que aí anda, e cada um com características diferentes. Portanto, gosto muito da Noruega. Acho que, excluindo Marrocos, a Costa do Marfim, vamos ver daqui a bocado, tem muita qualidade. Tem 2 extremos que eu adoro: o Yan Diomandé, que se não saltar este ano para a Premier será uma surpresa para mim, e o miúdo ainda mais novo, que é o Ibrahim Mbaye, da formação do Paris Saint-Germain, que é um craque. Portanto, o Senegal acho que pode surpreender, e o Senegal surpreendeu na CAN. A Costa do Marfim. Desculpa, a Costa do Marfim, que tu me disse. Eu estava a pensar, eu ia dizer assim o Senegal. Acho que o Senegal tem uma belíssima seleção. Esse grupo é muito complicado. Pois é. Eu estava a ver. A França, Senegal, Noruega, muito complicado. Este grupo dos Países Baixos e Japão, que vai ter agora Equador. Equador defensivamente é uma belíssima seleção. Na minha opinião, na frente de ataque faltam algumas soluções, mas defensivamente é uma belíssima seleção. E tem um treinador louco, o Becachete, completamente louco. Mas portanto, repara que este grupo é um grupo muito encruzilhado. Países Baixos, Japão, Equador e Costa do Marfim, muito equilibrado. Mas eu acho que vou com a Noruega, Rita. Honestamente, uma seleção que eu acho que, em termos de estilo de jogo e aliar isso a resultados, pode de facto surpreender. Desde logo, já não vinha, acho que a Noruega. Digam nos comentários também para vocês, e fica já registado o primeiro episódio para o que é que vai. Eu também vou por Noruega. E digo já muito que Cabo Verde surpreendesse. Já agora, fiquei aqui. Sim. Acho que vai perder para a Espanha amanhã, mas gostava muito que surpreendesse. Olha, que passasse, nem que fosse um dos melhores terceiros. Terceiros, não é? E vamos ver ao longo da competição como é que isto rola. Para vencedor, nós já dissemos, não, eu acho que vai ser França. Tu achas, só dizer e passamos para Portugal. Sim, olha, eu já manifestei noutros espaços meus de comentário Portugal, e posso dizer que é uma manifestação mais irracional do que outra coisa, se bem que eu continuo a colocar Portugal com responsabilidade lá na primeira linha, na minha opinião. E acho que é exigido. Mas se eu tiver que dizer mesmo só uma, eu acho que vou com Espanha. Ok. Então, França e Espanha, digam vocês o que é que vocês acham. Obviamente Portugal é aquela que nós estamos a torcer. E eu quero manifestar isso. Acho que manifesta-se. Mas racionalmente, e aqui como de uma forma mais racional, vamos por aí. Falando em Portugal, joga na quarta. Portanto, hoje, quarta às 18. Vocês, daqui a 2 dias. O que é que estás à espera do jogo com o Congo, depois especialmente aquilo que viste no jogo com a Nigéria? Foi um jogo mais complicado, não é? Mal. Claro, estou à espera de um jogo complicado. Desde logo porque acho que a República Democrática do Congo tem qualidade. Eliminou a Nigéria. Certo. Para chegar aqui. Falámos do Boadi há bocado. O médico que faz dupla com o Mulil, o Mucau, tem mais um ano que o Boadi. É titular, a partir do que é o respectivo, será titular
no meio campo da República Democrática do Congo. É um belíssimo jogador também. Espero que não se apresente a um grande nível contra nós. Mas espero um jogo difícil, pela qualidade que eu vejo na República Democrática do Congo, particularmente em termos de transição e em termos físicos. São esses aspectos que eu relevo mais naquela seleção. E porque não vejo Portugal ainda a apresentar-se a um nível que devia, pela qualidade que tem. Eu fiquei muito preocupada no jogo com a Nigéria com a questão das transições. Da parte defensiva portuguesa. Sim. E esta seleção é forte nisso. A República Democrática do Congo é forte nisso. Não temos nenhum central propriamente especialista nesse campo. E para já o Rubem Dias, hoje não sei se está a treinar, porque a seleção está a treinar a esta hora. Aliás, o treino da seleção foi atrasado, ou ia ser atrasado, porque está uma tempestade qualquer em Miami. Dia teve tempo de praia, agora está tempestade. Mas ontem não treinou. Ontem, sábado. E, portanto, não sei se o Rubem Dias estará ou não apto. Ou seja, treinou, mas foi trabalho específico, se calhar estará apto. Mas dos 4 centrais que temos... Por amor de Deus, o Rubem Dias, mesmo mas, 90... mas não é especialista se tu pensares em transições. Não, o Rubem não é o central rápido e buscar os avançados nas costas. Não. Curiosamente, o Inácio, vimos contra a Nigéria, passa muito mal. E eu não percebo porque é que o Martínez insiste em colocá-lo nessas situações de exposição. Porque... Atenção que eu acho que tem que o fazer, Rita. Eu percebo isso. Mas fisicamente ele ia perder... Ele fisicamente ia perder aqueles duelos todos. Era impossível. E depois ficou... Ou seja, ele inteligentemente depois começou a ganhar faltas. Mas efetivamente é um central... Ou seja, a dupla Rubem Dias, Gonçalo Inácio para o jogo com o Congo não dá garantias nenhuma. Não, também não. Se for o Rubem Dias, aí tem que ser com o Renato Veiga, que é muito mais agressivo no duelo. Exatamente. Com o Gonçalo. E depois, é mais rápido com o Gonçalo Inácio também. Exatamente, a questão das transições deixou-me bastante preocupada. Não acho, obviamente, que o Congo vai jogar com a leveza com que a Nigéria estava a jogar. Sim, a Nigéria estava no amigável, claro. Estava claramente os jogadores, nem estavam lá os melhores jogadores, portanto estava tudo mais leve. Mas sinto a seleção portuguesa ainda muito longe. Aquela história que o Martínez tem de que não temos um 11 e que todos são importantes e não sei o quê, é treta. Eu percebo quando ele diz que é assim, tu tens 3 jogos de perfis completamente diferentes. E portanto, que me digas assim, não há um 11 base, eu entendo. Agora, que há um 11 que tu vais ter que escolher, são as regras, tem que entrar 11 frente ao Congo, terá que acontecer. E eu vejo ainda muitas dúvidas. Acho que ele diz isso para se refugiar de uma série de dúvidas que ele próprio ainda tem. Sim, também acho, concordo contigo nisso. Acho que ele está cheio de dúvidas. O Martínez tem muito mais dúvidas do que certezas ao dia de hoje. Sim, e vai ser muito mais conservador na abordagem do que nós queremos que ele seja. Eu aí sou-te sincero, se isso me trouxer resultados, eu compro. Ou seja, mas, por exemplo, eu acho que ele vai jogar com o Bernardo. Eu acho que ele vai jogar com o Bernardo a extremo contra o Congo. Para ser um quarto médio. Para quê? Tu precisas de um extremo criativo, tu precisas de um Chico, tu precisas de um Trincão. O nível que o Trincão mostrou contra a Nigéria, os primeiros 45 minutos de Portugal foram e a segunda parte do Chico. Depois. Exatamente. E tu precisas disso, ou seja, não é... Ele diz que não tem um 11 base, mas depois joga sempre o Bruno, o Bernardo, o Ronaldo, o Félix. O Félix até menos, por acaso. Olha, sim, menos do que devia jogar, na minha opinião, neste momento. Sim, claramente tem que ser titular à frente do Leão, nesta altura, para mim não é uma dúvida. Quer no momento individual, quer na conexão com o Nuno Mendes. Exatamente, parece-me. Sim. E depois, infelizmente, com o Ronaldo. Concordo contigo. É o que é. Para mim, se fosse o selecionador, não idealizava um 11 com Cristiano Ronaldo titular. Mas eu digo isto há muito tempo também. Sim, nós aqui também já. Eu acho que Ronaldo acrescentaria muito mais à seleção e marcava mais golos neste momento da sua carreira por Portugal, se entrasse sempre dos 60 para a frente. Contra as defesas mais desgastadas. Claro. Com Portugal já mais solto no jogo e a conseguir canalizar o jogo para o Cristiano para a área. Isso é aquela pressão. A focar-se na grande área. É a minha sem opinião. Dúvida alguma. Foi acho completamente... que beneficiava a equipa. Foi completamente confrangedor ver o Ronaldo a jogar em Leiria. Eu estava lá no estádio. Pois, tu estavas lá a acompanhar. Tu ouvi ainda vez mais porque ele passa o jogo a pedir a bola e às vezes dão-lhe a bola e ele já não responde, já não consegue. E acho que eu percebo, Rita, psicologicamente, que um atleta como ele não consiga perceber. Não consiga perceber.
A resposta que ele dá antes de ir é sintomática. Isso, exato. Não, vocês Quando não ele viram? diz- Claro que vimos, toda a gente viu. E, É por isso que vermos perguntámos. Exatamente. Portanto, eu não tenho nada, mas não tenho mesmo nada contra o Cristiano Ronaldo. Nada mesmo. Eu tenho contra a titularidade do Cristiano Ronaldo. São duas coisas bem distintas, porque acho que coletivamente a equipa beneficia com ele não estar no 11 titular e ele entrar na segunda parte. Acho mesmo isto. Acho que o Ronaldo marcaria mais golos neste Mundial se fosse suplente. Tenho essa opinião. Sim. Já que vai ser titular, espero que faça um grande Mundial e que rebente com tudo. Que é uma coisa que eu não perspectivo, mas que aconteça. Eu quero imenso isso. Não acho que vai acontecer, infelizmente. Mas indo aos pontos que tu dizias, os extremos. Para mim, Qual é que tu Félix achas que vai all ser the way. o 11 do Congo? Com Podemos já Ruben Dias, perspectivar, depois digam-nos se é certo. com Portanto, Ruben Dias Costa, titular, ok? Ou seja, com sim, Ruben com Dias todos bom. disponíveis. Acho que Diogo Diogo Costa, Costa. sim, concordo contigo. Cancelo Nuno Mendes Cancelo Mendes, tem que ser. e Ruben Dias e Renato Ruben Veiga. Veiga, sim. O Renato Veiga, para mim, ganhou o lugar ao Inácio. Depois prevejo Vitinha, João Bruno. Achas que vai com o João Neves? Sim. Prevejo um Vitinha, João Bruno. Vejo João Félix à esquerda a titular. E agora à direita. Ronaldo Bernardo. Não é o que eu quero, eu estou a dizer o que eu acho que vai acontecer. Sim. Ok, estamos a dizer o que vai acontecer. Sim, acho que vai Bernardo. Eu acho que o elemento mais fraco, e não é fraco de qualidade, é fraco na cabeça do Martínez, e portanto o primeiro elemento a cair deste 11 é sempre o João Neves. Achas? Eu acho que seria João Félix. Se bem que o Leão está castigado, portanto. Sim, e o Leão está com ar mais de que foi para férias. Eu acho que. Bem, essa é outra. Eu acho que é um jogador que é expulso um amigável, que vai fazer declarações a dizer que vai sair do clube, com contrato com o clube, não sei o que, não sei o que mais. Acho que está a ser focado no Mundial. É pá, acho. E acho que o Leão é. Ele em tudo tem que se focar mais no futebol, obviamente. É um jogador extraordinário, mas acho que não está claramente com a mentalidade para o Mundial. Quando eu digo que acho que o João Neves é o primeiro jogador a cair, porque eu acho que é o jogador para o Martínez mais fácil de substituir. Mas é que eu acho Na que, cabeça dele, particularmente, Rita, com as dificuldades com que estamos a nível de transição defensiva, o João Neves é importantíssimo. Pois é. Porque é o jogador com mais rápida reação à perda da bola. Até o Samu Costa entrava nessas contas para mim. De importância. Concordo contigo. Eu mais vi do que o Ruben Neves. o Samu Costa, para a frente à transição. Nigéria, vai fazer um corte dentro da pequena área em carrinho. Pá, ok, Até te celebra digo, o Samu Costa acho que é subvalorizado por nós todos. Eu não sei se é subvalorizado, mas que ele quer muito estar ali. E que dá tudo. corre Sim. Pá, sim. E portanto, é isto. Mas sim, para mim a grande dificuldade contra o Congo vai ser essa que tu referiste logo desde o início. Portugal na transição defensiva. Nesse aspecto, Rita, se calhar a inclusão de Bernardo, eu não estou a dizer que é por causa disso. Estou a dizer que pode dar ao jogo. Pode ser que Portugal tenha muito mais bola. E atenção, o Bernardo também é um jogador forte na reação à perda da bola. Sim. Pode ser que Portugal tenha muito mais bola com mais um médio. O Bernardo será sempre mais um médio do que outra coisa, do que um extremo. E com o Cancelo potencia-se, se calhar, muito mais o Cancelo se jogar o Bernardo à frente dele do que propriamente jogar o Trincão ou o Chico. Eu percebo essa parte. O Chico para mim tem que ser arma secreta sempre. Sempre. O Chico para mim não é titular da seleção. É um jogador para entrar dos 60 para a frente. Minha opinião. Coitado. Não estou a retirar mérito. Acho que ele é muito bom nisso. Para este nível da seleção. E gosto muito dele nessa função. Olha, decidiu contra a Chequia no Europeu, na Alemanha, lembro perfeitamente. E entrou muito bem agora contra a Nigéria. E o Guedes também acho que é um jogador que devia estar mais perto das entradas do que propriamente está. Também acho. Chamem nestes jogos mais poderão ser mais amarrados de alguma forma. Porque o Guedes tem movimentos de ruptura que mais ninguém tem. E o Guedes dispara para a baliza sem pensar. Sim, o Guedes é baliza. Baliza. É verdade, sim, senhor. E nós neste tipo de jogos precisamos de muito mais objetividade. É uma característica que eu não acho que seja muito positiva numa época, porque é cansativo, mas num torneio de curta duração é importantíssimo. É verdade, sim, senhora. E pronto, estes são os nossos prognósticos para Portugal. Não vos queremos amassar mais até. Olha, mas já agora vencemos. O que é que tu achas? Rapidamente. Sim. Tipo 2-0. 2-0? Sim. Eu vejo mais um 2-1. Mas sim, acho que Portugal vence. Ou pelo menos que quero manifestar isso. Ou estou com esta de energias. Estás com as energias. Olha, queríamos, antes disso. Para terminar, é isso. Há dois apontamentos que queríamos dar, sim. A questão do Mundial fora de campo, acho que é um tema que não pode passar em branco. E acho que é uma vergonha.
esses temas nunca passam em branco e, portanto, aquilo que está a acontecer nos Estados Unidos é claramente uma vergonha. Se eu acho, por um lado, o Canadá fez muito bem em pedir que o Partey entre, porque efetivamente violou pessoas. Está provado. Acho que é bem feito. Aquilo que os Estados Unidos está a fazer, ainda agora o Pedro, durante a gravação do episódio, me estava a mandar notícias de que o Irão viu vistos do seu staff técnico negados à entrada nos Estados Unidos para o jogo com a Nova Zelândia e, portanto, não vão estar nesse jogo porque sim, porque é a razão, é porque sim, é porque são iranianos. E o facto da FIFA, a conferência de imprensa que o Infantino dá é vergonhosa. Não são os jogadores, Rita, só para as pessoas, mas sim, pessoas do staff, portanto, analistas, fisioterapeutas, diretores da federação, ou seja, pessoas que são muito importantes, desde logo, os fisioterapeutas e os analistas, para os jogadores. Claro, só que o que os Estados Unidos fez foi tudo aquilo que não é grave. Mediático. Exatamente. Que poderá passar entre os pingos da chuva. Como os jogadores vão estar todos, não se fala tanto. A conferência de imprensa do Infantino foi uma vergonha. É confrangedora. É cringe mesmo, dito. E olhando para o caso português, porque eu acho que toda a gente está a acompanhar aquilo que se passa nos Estados Unidos e as dificuldades que o Irão teve e a dificuldade que o árbitro da Somália teve, pontos para a UEFA por ter convidado para ser o árbitro da Supertaça Europeia. Aí o Seferino teve... Acho que não é preciso dizer mais nada. Ganhou seja pontos. por que razão seja. Sim. Seja mais pontos ou menos negativos. populista essa decisão. Fizemos aqui o positivo e o negativo da semana. Pontos negativos para Roberto Martínez, quando ainda em solo português dá uma resposta que para mim devia ter passado em todos os estádios jornais, porque é uma vergonha. Não me lembro, não. Quando ele foi questionado sobre a questão do Irão e a questão do árbitro da Somália. Ok, não ouvi mesmo, não ouvi. E na pergunta é-lhe dito tudo o que é que aconteceu. O Roberto Martínez fala que isto é o futebol e tal, aquelas conversas genéricas que não interessam político. para ninguém. Vai fazer um político. E depois diz, eu sinceramente nem sei do que é que me está a falar, porque nós aqui dentro estamos focados em treinar e estamos fechados dentro da cidade de futebol. E isto para mim é uma vergonha, porque um selecionador nacional que me representa, nesta altura, porque representa o meu país e representa a minha seleção, quase diplomaticamente neste momento, não poderá nunca dizer que é alheio àquilo que se passa numa situação tão grave como os Estados Unidos. Acho que isso passou demasiado nos pingos da chuva, essa resposta. Olha, eu vou dar um exemplo, eu nem sequer ouvi isso. A mim não me chegou isso a mim. E eu estou todos os dias a consumir coisas sobre o Mundial. Foi na conferência pré-Nigéria, se eu não me engano. Foi no dia que falou o Trincão. Pronto. Portanto, concordo contigo. Acredito em ti que isso foi assim, portanto concordo contigo. Ponto negativíssimo, sem dúvida. E as revistas às seleções. O Fábio Cannavaro sai do autocarro, um campeão do mundo, um bolador. E é revistado como se fosse um criminoso. Sim. E a seleção do Senegal e todos. E é a diferença. Portugal está lá num resort fantástico. Ora, ao pé da casa de família de Trump. Exatamente. Com segurança privada, e aposto que aos portugueses e ao Cristiano Ronaldo ninguém foi pedir para abrir a mala. E portanto, ou fazemos igual para todos. Não tivemos imagens nenhumas disso. Ou fazemos igual para todos. Isso. Ou todas as seleções eram revistadas de forma minuciosa, como se estivessem a passar nas bandas magnéticas de um aeroporto, com cães a cheirar e com tudo e mais alguma coisa, ou então não se fazia a ninguém. E portanto acho que há um ponto que não pode passar ao lado. O outro ponto que nós queremos falar, e rapidamente falamos 5 minutinhos disto e para fechar hoje o episódio de hoje, é falar da atualidade, ou seja, o que nós vamos sempre fazer aqui é falar do Mundial maioritariamente, e sempre que houver um tópico de atualidade desportiva que se justifique vir falar, vamos falar. E neste caso não podemos passar ao lado da apresentação de Marco Silva no Benfica, porque é os temas que nós falamos ao longo do ano e portanto faz sentido continuar a trazê-los para aqui, apesar de ser espaço mundial. Pedro, acompanhaste a apresentação? Não? O que é que te parece toda a forma como desportivamente, o que é que achas que Marco Silva pode trazer ao Benfica? E o que é que te parece da gestão do processo e a forma como a direção do Benfica ou não sai desta história? Ok, começo já pelo fim então. Acho que o Benfica ficou refém do Real Madrid e de Mourinho, ao contrário do que o Rui Costa diz. Até porque ele desdiz logo a seguir, na frase seguinte. Não, o Rui Costa diz, se não me engano, Rita, parafraseando, diz: o Benfica não esteve refém em momento algum deste processo do Real Madrid de José Mourinho, e logo a seguir diz: o Benfica estava à espera das eleições do Real Madrid para concluir este processo. Portanto, parece-me que isto uma coisa contraria a outra. É a minha opinião. Percebo que
por essas questões contratuais e legais, o Benfica, pelo menos a nível público e oficial, não pudesse anunciar nada. Acho que havia forma de o Benfica ter conduzido um bocadinho mais o processo e não ter andado só a reboque do processo. E portanto, quando o Rui Costa disse que ia falar, devia ter falado. E devia de forma mais até en passant ter explicado. Passa-se isto para matar alguma da especulação, que ia haver sempre especulação, mas para matar alguma dessa especulação, Rui Costa podia ter admitido. Passa-se isto, foi de facto entregue uma proposta de renovação a José Mourinho, como o treinador do Sporting Benfica disse no final do jogo contra o Estoril. Efetivamente há esta conversa e este acordo entre o José Mourinho e um dos candidatos, o atual presidente do Real Madrid, e portanto ele dizia, e o Benfica já tem 2, 3 nomes em cima da mesa, já falados, já um desses nomes já está fechado, para quando o processo estiver concluído, o Benfica ter logo a sua época a ser preparada. Eu acho que isto matava metade da polémica, da especulação, não punha Rui Costa em xeque, ou punha menos, ou seja, minimizava danos, é a minha opinião. Acho que o Benfica sairia sempre mal daqui, mas poderia minimizar danos. Eu percebo, e até acho que disse aqui no último episódio do segundo post da última temporada, que Rui Costa devia ter vindo. Aliás, aquela coisa de quantos dias tem a semana de Rui Costa. Oh, Rita, particularmente porque ele disse que ia falar. Sim, mas acho que é ou seja, eu acho que o Rui Costa errou quando disse que ia falar naquela semana. Mas não errou depois de estar calado. Exatamente. Ok. Porque eu acho que durante o processo e depois a forma como o processo foi se desenrolando, não havia nada que eu percebo o que tu estás a dizer. Porque ele, ao dizer isto que eu disse, não se comprometia com nada, percebes? Vinha só a dar um género de um esclarecimento. Havia tantas linhas e tantos isto ligado com isto, que havia um risco, e ainda por cima sabendo como o Rui Costa é, que é um bocadinho novelo, quando tu puxas pelo Rui Costa ele começa a falar. Sim, é que não se controla nesse aspecto, é verdade. Ele revela coisas. Acho que poderia se calhar ter havido um comunicado. Acho que o comunicado que vem à CMVM já é muito tardio. O primeiro que fala que o Benfica tem um acordo com o Real Madrid após as eleições, mas acho que eles próprios, e o Rui Costa diz isso na conferência, foram surpreendidos pelas eleições do Real Madrid, porque supostamente o plano inicial é que nem existisse. Certo. E acho que isso fez com que o processo se alongasse mais tempo do que eles obviamente quereriam e que acabasse por estragar um bocadinho os planos iniciais. Acho que há duas coisas, e para irmos a seguir ao Marco Silva, daquela conferência que eu achei importantes, e com todas as críticas que já fiz a Rui Costa. Rui Costa peca muito, porque muitas vezes defende, e eu sei que para os benfiquistas isto é difícil de ouvir, mas acho que ele muitas vezes defende primeiro os interesses do Benfica do que defende os interesses dele enquanto Rui Costa, enquanto ego. Era muito fácil para ele chegar àquela conferência de imprensa e dizer: meus amigos, eu acabei de vender um treinador que não encheu as medidas a ninguém por 15 milhões de euros. E que não cumpriu com os objetivos, não é? O que é que vocês querem mais que isto? E puxava os louros para ele em termos de negociação. Porque o José Mourinho poderia ter saído por 7 milhões. E isso não aconteceu. Só que o Rui Costa não tem, com todos os defeitos que tem, eu sinto que o ego dele não é a coisa mais importante em cima da mesa, porque ele raramente vem puxar dos galões daquilo que faz. Para si, e por isso certo. muitas vezes até se embrulha muito, porque é muito mais fácil tu seres arrogante do que depois andares ali um bocado e ficares com aquele ar que andas à mercê dos outros, que é o ar que ele passa e que eu acho que muitas vezes anda. Não acho que o processo tenha sido bem gerido, acho que a conferência de imprensa não foi tão desastrosa como se pintou. Concordo contigo nisso. Acho que ele concordo. Foi muito claro, e há ali pontos importantes. Quando ele diz que caso o Florentino Pérez tivesse perdido as eleições, o Mourinho já não voltava a ser treinador do Benfica, acho que é um ponto importante. É um statement, sim. Quando ele diz: é verdade que eu vou em cima da mesa, assim que o Marco Silva mostrou disponibilidade e nós mostramos vontade, para mim o assunto estava encerrado, acho que é importante. E acho que a frase que se andou aí a escarafunchar dele ter dito que o Mourinho é o treinador que eu queria para a próxima época, não me parece grave. Porque obviamente que se ele apresenta uma proposta de renovação... No contexto da época a decorrer ainda, olha... É porque obviamente ele queria. E portanto, não acho que isso fragilize a posição do Marco Silva. Ele próprio, bem, a Costa diz que sabe, que o Marco Silva sabe qual é as condições a que chega ao Benfica e o contexto.
E um treinador só chega a um outro clube porque um treinador não quer ficar, e isto é óbvio, ou porque o outro é despedido. E, portanto, acho que há muita coisa negativa que sai para a imagem de Rui Costa neste processo e para a direção. Concordo contigo. Fica para sempre a ideia de que eles estiveram reféns na mão do Real Madrid. Particularmente na questão comunicacional. Para mim esse é o ponto, Sim, Rita? sim. Não a questão factual depois, percebes, do acordo, as questões legais, nada disso. Mas eu acho que eles sentiram mesmo... No início não foi logo meio que rematado, percebes? Eu acho que eles sentiram mesmo que não poderiam falar de alguma forma e que esta questão dos 7 para 15 milhões é muito importante. Ok. Consigo perceber isso da tua parte. Na minha visão e naquilo que eu fui percebendo também de todo o processo. E estiveste mais por dentro do que eu. Sim, seja dita. Mas daquilo que eu consegui ler também, acho que a principal pessoa que fica mal acima de tudo nesta história é o Mourinho. Sim, também acho. Quem fica pior, para mim, quem sai pior a emenda que o Soneto é José Mourinho. E fica-lhe mal todas as declarações que teve ao longo do ano, seja para adeptos, seja para jornalistas, e a forma como isto... há uma conferência de imprensa que o Mourinho tem. Olha, a mítica conferência em março, em que ele diz que assinava... Se pusessem a renovação em cima da mesa... Isso foi uma pergunta que eu lhe fiz, por acaso, na altura, e que ele dá uma resposta completamente azeda, a dizer, mas vocês acham que eu sou estúpido? E acham que se eu quisesse o Real Madrid, eu andava aqui a dizer que não ao Real Madrid e tal. E às tantas, não, ninguém acha que ele é estúpido, mas na realidade andou o ano todo. Ou seja, naquela altura aquilo só não se põe em cima da mesa porque não havia uma proposta, porque se houvesse aquela resposta não ia existir nunca naqueles tons. E portanto acho que é ele que sai efetivamente mal disto tudo. Acho que o Benfica sai com 15 milhões no bolso. Um treinador, vamos já agora lá, em termos desportivos, pode ser bastante interessante. E portanto, pondo as coisas em cima da mesa, o processo foi mal gerido, é verdade, em termos de comunicação. Em termos de resultado final, acho que não podia ter sido melhor. Achas que no resultado final o Benfica sai a ganhar desportivamente e financeiramente? Sim. Concordo com o José Mourinho, e eu fui das pessoas que ao longo do ano disse que se deveria dar uma hipótese a José Mourinho com um plantel desde o início ao fim. Bem, e eu também, daí eu defendeu durante muito tempo, e tu lembras-te que achava que o Mourinho devia fazer a próxima época numa de... Então vamos lá ver agora com o Mourinho a preparar a sua época, como é que é. Mas acho que o Benfica, como clube, não se pode dar ao luxo de ter um treinador a experimentar, porque era isso que o Mourinho ia fazer, acho que a forma como o Mourinho usou o Benfica para relançar a carreira, e isso percebeu-se a partir ali de abril, maio, invalida a confiança que um presidente lhe pode dar Portanto, nem me chocava que o Rui Costa lhe tivesse apresentado uma proposta de renovação. Isso é que eu acho estranho, é que na última semana lhe apresenta a proposta de renovação. Achas que foi para negociar então com os tais 15 milhões de euros? Só para eu perceber isto. Acho que foi porque na cabeça de Rui Costa o José Mourinho é um treinador que ele quereria trabalhar com ele. Acho que sim, ele não pensa como nós. Eu acho que ele achou precisamente que aquele era o timing certo. Acho que ele tem alguma razão quando lhe dizem... Quando faz a comparação com o Schmidt. O Schmidt. Porque efetivamente, então o que lhe iriam dizer se ele tivesse apresentado uma proposta de renovação mais uma vez, olha, por acaso, e eu raramente estou de acordo com o Rui Costa, mas aí estou de acordo. Também contigo, com ele neste caso. E acho que a conferência para ele foi muito fácil porque houve uma base de honestidade. Ele não esteve ali com esquemas, o Rui Costa. Ele disse o que é que se passou. Sim, não se pôs com subterfúgios, é verdade. O que é que pensou, respondeu às perguntas de forma clara e portanto também acho que ele estava muito tranquilo naquilo que estava a dizer, porque eu acho que ele se sente que efetivamente fez aquilo que era possível nos timings que eram possíveis. E que se calhar concorda comigo e contigo, que desportivo e financeiramente o Benfica talvez saia a ganhar. Pronto, e agora para fecharmos o episódio, para não nos alongarmos muito... Marco Silva. Exatamente. Estou expectante, Rita, eu gosto muito de Marco Silva, sabes isso, desde há muitos anos que gosto de Marco Silva. Há um dado que eu gostava de dar, Marco Silva nos 3 projetos em que esteve para ganhar, ganhou. Marco Silva esteve para subir de divisão e para ser campeão no Estoril, foi. Ele levou o Estoril à Europa, 2 épocas seguidas. Marco Silva esteve no Olympiacos para ser campeão grego, foi. Marco Silva esteve no Fulham para subir o Fulham e ser campeão do Championship, foi. E depois conseguiu estabelecer o Fulham, mantê-lo na Premier League durante muito tempo. E portanto, para mim isto é ponto assente. Marco Silva está naquele Sporting, não lutava para ser campeão e quase, e lutou até bastante tarde. Lembro perfeitamente disso. Fica, se não me engano, a 7 pontos, ou pelo menos eu acho que ficou a 7 pontos do Benfica de Jesus na altura. Desse Benfica de Jesus que é bicampeão. Se não me engano, creio que foi isto. Depois o Porto é que acaba por disputar até ao final, o Porto Lopetegui,
até ao final com o Benfica, até à última jornada, esse campeonato. E vence uma Taça de Portugal contra o Braga num jogo em que fica com -1 desde bem cedo nesse jogo. E portanto parece-me que vem com 11 ou 12 anos de estrangeiro, 9 ou 10 de Premier League, de Inglaterra, porque um desses foi no Championship. Eu acho que Marco Silva é muito bom treinador, é um dos treinadores que eu mais aprecio desta gama portuguesa. As suas equipas, por ideia, pois podem não representar isso, mas no Benfica acho que representará isso. Por ideia, são equipas que atraem ofensivamente, são equipas que atacam mais. E foi um ponto que ele deixou claro na conferência de imprensa. Eu acho que ele esteve muito bem a nível comunicacional na conferência de imprensa da apresentação. Acho que esteve muito bem mesmo, porque conseguiu apelar ao coração dos adeptos, mas também à parte racional, em termos de ambiente que quer em torno da equipa, para a equipa poder ter ali um ambiente sustentado também a partir de fora, e para não jogar sobre brasas. A frase que ele diz que era um Benfica dominador, para mim é esclarecedora. Isso. Portanto, ele ali consegue falar das suas ideias, não revelando, mas consegue dizer como é que quer, qual é que quer que seja a abordagem da sua equipa. Apela ao coração dos adeptos, mas também à razão, porque quer criar um ambiente saudável para que os seus jogadores para que jogadores como Sudakov não joguem sobre brasas. Foi muito direto sobre um dos ativos mais importantes do Benfica, pelo menos pelo que custou e pela qualidade e talento que eu acho que tem, que é Georgi Sudakov. Algo que já tinha sido referenciado por Rita neste podcast, só para ficar esclarecido. É verdade. Que o Sudakov ia ser um jogador como importante para Marco Silva. E acho que também foi muito objetivo em relação à forma como adornou a sua entrada no Benfica. E o que pretende. Ele entre linhas, não, ele diz isto: se o Benfica está na Liga Europa, então eu ambiciono ir a Frankfurt à final. Ou seja, ele foi motivador sem ser pavão. Certo. E acho que isso é importante. Ele não pôs os benfiquistas a sonhar, parece-me, do que fui vendo e lendo, mas conseguiu tocar no coração. Também acho que isso é importante. Não é uma persona propriamente galvanizadora de atitude ou de... Não, porque não é muito alegre e eufórico. Sim, é uma persona mais... Já conhecíamos do Sporting. Verdade. Mas parece-me que teve muito bem e parece-me que, Rita, e acabando com isto, futbolisticamente falando, acho que o Benfica só pode melhorar porque tem jogadores que acabam bem em época e que eu acho que vão ser importantes a ficarem no Benfica. Com Marco Silva, Scheller, por caso renove, Richard Rios, caso jogue no meio campo com Frederic Auschwitz. O Scheller não precisa de renovar para ficar, atenção. Deixa eu dar razão, mas acho que se não renovar não fica. Porque aí o Benfica não rentabilizará financeiramente André Scheller. Não sei, porque o Rui Costa também foi muito claro em relação a isso, não é? Que é um jogador que neste momento não tem pressa, ou seja, ele tem a renovação em cima da mesa, mas que não há um problema. Certíssimo. Portanto, e como o Marco Silva disse, buscando alguns jogadores, o Benfica vai apresentar-se, aqui em um minuto de despacho para ti, vai apresentar-se numa base de um 4-3-3, 4-2-3-1. Esta é a base de Marco Silva. Em todas as equipas, o Marco Silva dá muita relevância ao papel na largura, em simultâneo nos dois corredores, seja um extremo de um lado e um lateral do outro, seja os dois extremos em simultâneo. Ele no Benfica não tem, na minha opinião, extremos de linha. O único extremo que poderá ser mais de corredor e não é Prestiani, e não é. Pode vir a ser, mas não é. Nem tem laterais propriamente. Nesse aspecto, acho que Dedic pode ter uma evolução com o Marco Silva. Precisa claramente de alguém para a esquerda. Mas isto é a matriz de Marco Silva. Marco Silva, sendo o jogo exterior é muito importante das equipas de Marco Silva. Em simultâneo, volto a dizer, seja dois extremos ao mesmo tempo, seja um lateral de um lado e um extremo do outro. E portanto parece-me que nesse aspecto tem que vir reforços para o Benfica. E sem dúvida que eu vejo o meio campo a funcionar com uma dupla Austin, Richard Rios e com Sudakov a jogar à frente. Parece-me que sim. Certo. Vamos ver. Este ficou o nosso Lameré sobre o Marco Silva. Vamos ter mais dados quando a pré-época do Benfica começar daqui. Sim, também já não falta muito. 25 de junho, exato. 10 dias. Faltam 10 dias. E portanto aí veremos. Para a semana trazemos outro assunto de atualidade nacional. Para complementar o Mundial, já sabem. E pronto. Deem-nos feedback também. Estes episódios hoje não foi assim tão mais curto. É verdade, acabámos por nos entusiasmar.
Nós dizemos sempre que vai ser mais curto, mas depois estica sempre um bocado. Mas será sempre nesta base, eu, o Pedro e o Pedro Guarda. E pronto, vemo-nos para a semana. Espero que tenham gostado deste nosso regresso. Não sei porque é que eu estou a fechar o episódio, porque tu é que o abriste. Podes fechar, mas subscrevam, partilhem com os vossos amigos, com a família e acompanhem-nos durante o Mundial. Estamos aqui para vos fazer companhia também. E se estiverem na praia, digam. E é isso. Tchau. Até para a semana. Obrigada.